22 de novembro de 2023. Que dia que é hoje? Talvez você soubesse, talvez você não soubesse. Hoje é dia do músico. Dia do músico. O que seria da nossa vida sem música, né? Deus criou o ser humano como um ser musical. Lembrando também, impossível não lembrar disso, que está escrito: os tambores, instrumentos musicais foram criados por causa de Lúcifer. Sabia disso? Enquanto ele ainda era Lúcifer, agora é Satanás. Então, partindo por esse princípio, dia do músico, a gente consegue entender um pouco de toda a influência que a música exerce na humanidade. A música, ela tem um poder incrível de imprimir comportamento, de mudar pensamentos, porque ela não passa pela barreira do córtex pré-frontal, que é a parte de tomada de decisão, de avaliação. Olha só que interessante. A música, ela tem o poder de não perguntar para você se você quer deixar ela entrar dentro da sua cabeça ou não. Ela simplesmente entra. Aí vamos pegar aí, hoje em dia do músico, um pequeno parênteses. Parabéns a todos os músicos, independente de serem cristãos ou não. Músico que é músico de verdade sabe o perrengue que é, muitas vezes, ir lá, tocar um pouquinho por uns míseros reaisinhos. E muitas das vezes os músicos estudam seu instrumento, sabem fazer o que fazem e não são valorizados. Então, parabéns a você, músico guerreiro. Deus abençoe o seu trabalho, que você coma do suor do seu rosto e seja próspero em tudo que faça. E aí, voltando a falar sobre o princípio de tudo, né? Como eu já estava falando antes, dá para entender o porquê que a música exerce esse poder tão grande de influência em tudo. Em tudo. Veja, no passado, quando o povo de Deus ia para a guerra, ou os povos iam um guerrear contra o outro, quem ia na frente do exército inteiro eram os chamados levitas, eram os músicos. Aí dá para entender também, hoje, esse bando de músico vagabundo que vai para as igrejas querendo ganhar dinheiro, porque eles pensam que eles são a vitrine, eles são o carro-chefe do louvor,
não são porcaria nenhuma. Sem Jesus ninguém é nada. Atenção você, músico vagabundo, que vai pra casa do Senhor, né? Pra louvar, querendo ganhar um dinheirinho, a procurar uma enxada, a procurar um terreno pra capinar, viu? Vai trabalhar. Deus vai fazer o seu trabalho minguar. Vai. Você não vai ter prosperidade. Sabe por quê? Você está querendo usurpar. Você está querendo roubar. Isso é roubar. Ah, mas eu estou tocando. Não, mas aí é diferente. Tocar para Deus, louvar Jesus, é diferente. Totalmente diferente de você tocar por dinheiro, de você tocar por profissão. Aí eu pego também aquela desculpa de vários falsos profetas aí que falam assim: nossa, não, mas aqui a gente não está cobrando pela palavra de Deus pregada, não. A gente cobra pelo espaço, porque esse espaço aqui, ele é um espaço alugado, tem as cadeiras, tem toda a estrutura do som, tem tudo isso. Então a gente não pode ficar assim e abrir um evento de graça para o povo, né? Não só porque o povo vai ter que perder um dinheirinho de qualquer jeito, mas também porque na cabeça deles, de graça o povo não pode ter. Tem que cobrar. Tem que cobrar do povo. Então, músico vagabundo, você mesmo que eu tô falando, que vai pra igreja pra arrumar dinheiro. Uma vez eu conheci, como eu era vendedor de uma loja de roupas, eu conheci os músicos de uma cantora muito conhecida no Brasil. Se eu não me engano, ela até já ganhou o Grammy Latino de música gospel, né? Você vê que interessante, né? O mundo hoje não odeia os cristãos. O mundo está premiando os cristãos. E os cristãos estão adorando, hein? Que maravilha! Hein? Você adora e a Som Livre toca. Que beleza! Então, essa cantora já até ganhou o Grammy Latino de música gospel. E eu conheci os músicos dela na época. Na época, faz bastante tempo isso, eles ganhavam R$80 por culto, ou seja, R$80 por apresentação, R$80 a cada 2 horas de tocar ali para aquela pessoa, né, que supostamente estava louvando a Deus. Então, louvor, a música virou um comércio, virou motivo de se ganhar dinheiro, não só fora, como dentro da igreja. E aí, pegando aquele princípio, né, que eu falei, pode ler lá na Bíblia. Eu não vou falar onde está não, para você pesquisar um pouquinho, mas está escrito lá que os instrumentos musicais, né, foram criados por causa de Lúcifer. Tá lá. Não lembro bem se eram tambores, se eram instrumentos de corda, mas está lá escrito. Acho que eram tambores. Aí você entendeu por que se bate muito tambor? Entendeu porque tem igreja hoje que é escritinho um centro de macumba? Tá lá. Você chega lá, tem atabaque, tem o zogã, tudo lá, só tá vestido diferente. Tá todo mundo vestido diferente, mas... E até a vestimenta diferente já nem existe mais. Eles estão se vestindo igualzinho agora. Vestindo de branco, com as roupas, com os vestidos bonitos, os homens e as mulheres, para poder girar bastante. E o tambor comendo solto. Dia do músico. Parabéns a você, músico sincero. A esses que eu tô falando, é lamentável, porque servem a um Deus falso, servem ao Deus dinheiro. Deus dinheiro é cruel. Deus dinheiro te dá mamão,
Ele te coloca lá em cima e você pensa até que está no céu. Aí daqui a pouco você vai acordar e percebe que está no inferno. Você não está no céu. Você não está no céu. Aí eu lembro de algumas histórias, né, de igreja pelas quais também eu já passei. Eu já passei por várias, por poucas e boas. Humildemente, sendo músico de igreja, um dos grandes erros que cometeram comigo é justamente a imaturidade, a infantilidade, a falta de discernimento de muitos irmãos pelas igrejas pelas quais eu passei, que ao descobrir que eu era músico, que eu cantava, que eu tinha dom, ainda tenho, que eu tinha unção, automaticamente me colocavam no louvor, me colocavam com o microfone na mão. E se eu fosse um desses músicos vagabundos que eu citei, a congregação automaticamente estaria recebendo unção de demônios. Unção de demônios. Então, dia do músico me faz pensar em muita coisa. Parabéns a você, músico guerreiro aí que... E agora eu quero falar de um outro tipo de músico também. Falei dos vagabundos, né? E posso falar deles à vontade, que eu conheço um monte. Agora eu vou falar daquele irmãozinho sincero que tá lá tocando. Às vezes, irmão, tu tá tocando aí, sua congregaçãozinha, ou até a sua igreja é de uma certa forma grande, tem bastante membros, mas você não é valorizado. Você não recebe nenhum tipo de ajuda. Continue fazendo o seu trabalho. O Senhor vai honrar você. Deus vai honrar você. Ele tem visto o seu esforço, Ele tem visto a sua dedicação, Ele tem visto o seu cuidado com as coisas de Deus. Ele vai honrar você. A palavra de Deus diz sobre o músico: nunca vi o justo desamparado ser, nem a sua descendência a mendigar o pão. A música, sobre o músico. Então existe uma outra classe de músicos também, pessoas que, como eu, que em uma certa época na minha vida, por a liderança da igreja perceber que o que estava em mim estava tomando muita proporção, ou seja, visibilidade diante da igreja, e eles não queriam isso, me jogaram para ministrar numa congregaçãozinha bem afastada da congregação principal, do culto principal, para eu não aparecer. Ignorantes, não sabendo eles que quem estava aparecendo ali não era eu, era Jesus. E foi Ele quem me levou ali. Chegando ao ponto até de... isso é... eu lembro e eu fico pensando hoje, que absurdo, né? Chegando até o ponto de... no ensaio eu ouvi da liderança assim, ó: não, você não canta do jeito da igreja. E aí então diziam pra mim: não, você não canta do jeito da igreja. Tem que cantar do jeito da igreja. Será que é porque eles não conseguiram cantar como eu cantava? E ainda cantam para a glória de Deus? Então tem muita coisa na área de música que é questionável. É questionável.
Tem muita coisa na área de música que... música de igreja, né? Você olha e fica assim, nossa, necessidade alguma de ser desse jeito. Necessidade alguma de ter inveja. Necessidade alguma de ter ciúmes. É um tipo de coisa que acontece muito dentro do âmbito musical das igrejas, né? Falo do âmbito musical das igrejas porque convivi muitos anos da minha vida nesse meio. Falo com propriedade. Então, e acaba sendo uma visão triste, né, que a gente tem, porque a gente percebe que existe uma influência de Satanás muito grande. Estou falando de dentro das igrejas, tá? Onde eu vou falar do evangelho do reino, né? Onde o evangelho do reino de verdade, ele não pode ser pregado, não pode ser cantado. E quando desponta alguma coisinha parecendo com o evangelho do reino ser cantado, eles vão e largam aqueles worship, que é repetição, 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 mantra, repetição, mantra, repetição e mantra, e repetição e mantra. Você pega uma frase e fica repetindo ela 2 horas, bota ali um lá sustenido ali, larga na cabeça do povo, deixa lá o Espírito trabalhar. Não sei se é o Espírito de Deus, tá? Não sei. Então o dia do músico me remete a pensar em muita coisa mesmo, muita coisa. Mais uma vez, né? Parabéns a você, músico sincero, guerreiro, que tá aí batalhando aí para fazer a vontade de Deus. Eu sei que muitas das vezes você tem que se dobrar à vontade de pastores. Nossa, glória a Deus, eu já sou livre disso faz tempo. O Senhor Jesus me abriu os olhos. Mas tem muitos que eles estão presos à visão pastoral. Não é nem a visão da palavra, é a visão pastoral. E a visão pastoral é assim, é que o cara quiser, entendeu? Mas a base bíblica é a base que eles entendem que é a base. Senão, você tá fora. E eu vou até falar sobre uma coisa interessante agora que eu lembrei. Eu tenho pra mim que muitos daqueles que se apostatariam da fé nos últimos tempos, como a gente está chegando agora, seriam pessoas que estariam desanimadas de tentar. Eu muitas das vezes estive desanimado de tentar. Muito sincero, muito. Porque imagina, o cara tem chamado, o cara tem unção, o cara busca, o cara ora, tem que Deus deu para ele para executar o trabalho, mas ele tem que estar submisso. Ele tem que estar submisso à vontade do homem. Tem que passar por avaliações de homem, e aponta o dedo para você e fala assim, ó, você não pode tocar assim aqui. Então, você tem que tocar os hinos que a gente determinou. Então, como foi comigo, você não canta do jeito da igreja, você tem que cantar do jeito da igreja. Se não cantar do jeito da igreja, não presta para nós aqui. Então você vê que são acordos de homens, são coisas de homens, acordos vazios. E aí, lembra do que eu falei sobre como os instrumentos musicais foram criados? Então, tá entendendo agora a influência? Essa influência. Aí você, sabendo do poder que a música tem,
de imprimir comportamento. A música imprime comportamento. Pega uma impressora, coloca uma folha de papel nela, vai lá e escreve o arquivo do seu celular mesmo, ou no computador, o que você quiser. Vê lá se não vai sair o que você escreveu, aquela folha que antes estava em branco. Entendeu? É isso que a música faz com as pessoas, com a cabeça das pessoas, com o coração das pessoas. Entendeu? Agora Taylor Swift, entendeu? Entendeu a confusão? Entendeu? Morte. Entendeu? É isso. Uma satanista que veio pro Brasil, ganhou o dinheiro do gado. O povo ainda chora ainda. Ainda chorou ainda. E aí? Vai fazer o quê? Para eles estão certos. Para eles está tudo. Não, que absurdo, né? Que absurdo deixar as pessoas torrando no sol, esperando. Gado. Então, dia do músico. Parabéns, você que é músico sincero. Passa por alguma dessas situações que eu já falei agora aqui. E pode ter certeza que Deus não te esqueceu, Deus vai te honrar. E vai honrar você em todo o seu trabalho, no suor do seu rosto. Lembrei de uma história muito conhecida agora, pra mim, né? Particular, de um cantor aí que até hoje canta bem, cara. Bem gosto. Ia com os músicos, quem me contou foi um dos músicos desse cantor. Não é historinha de YouTube, não. Um dos músicos desse cantor que contou isso pra mim. Diz que ele ia pra um evento, né? Fazer um show gospel. Aí chegava lá pelas tantas do caminho, ele parava a van, ia lá fazer um lanche. Os músicos tudo igual pateta, esperando dentro da van, com fome. Aí depois que ele descia, enchia a barriga, voltava pra dentro da van e ia embora. Ia embora tocar, ia embora cantar. E muitas das vezes quando chegava lá nesse evento, ele tinha cara de pau de, depois de tudo, da estrada, do suor dos músicos, do empenho de cada um, e dizer para eles que se eles podiam também tocar por amor, tocar de graça, que na verdade o evento estava sendo por amor, né? Só que na verdade não era. Sempre levava o grupo, sempre levava o cascalho. E aí os caras tinham que ficar chupando o dedo. Então muitas das vezes esse é o preço que se paga por estar nesse meio da música. Já vi muito esse tipo de coisa. Conversei há um tempo atrás com um colega que tinha um grupo de pagode, falando de música, né? Ele... Falei, e aí, parou com o grupo? Ele, pô, eu parei porque a gente vai tocar 2 horas lá. Dá um exemplo. A gente pede lá pelo menos R$300, né? Porque são, exemplo, são 8 músicos, alguma coisa assim. E aí esse valor era para dividir entre eles, né? Mais ou menos isso. Aí os caras achavam, os donos dos bares achavam caro. E aí ele falou, eu parei porque eles começavam a chorar demais e não queriam pagar esse valor. Mas aí depois eu via lá que tinha um outro grupo tocando. E esse grupo aceitou tocar por 150. Mais uma gelada.
É assim que funciona. É assim que funciona. Bora, Fred. Bora, O cara, Valeu, falou, meu camarada. ele Valeu. procura fazer um trabalho sério, mas o próprio sistema, lembra como eu falei? Lembra de como eu falei que os instrumentos surgiram? Então, o próprio sistema do mundo às vezes não permite, ele exalta alguns, ele oprime outros e por aí vai. Aí esse colega ele desistiu do pagode dele lá por causa disso. Então voltando ao assunto, né, desde o início, ser músico não é fácil. Músico de verdade não é fácil. Você aí que é músico dedicado, que procura estudar o seu instrumento, né, fazer a coisa direito. Você vê gente que não entende porcaria nenhuma de música e quer mandar em você, quer dar pitaco no que você faz. Aí, por experiência própria, muitas vezes o cara ele desanima, ele não quer mais saber. Ele se afasta, vai tocar a vida dele. Aí eu tenho conhecido aí vários músicos bons. Às vezes o cara tá trabalhando de pedreiro, o cara tá trabalhando de carpinteiro, tá varrendo chão pros outros. Por quê? Muitas das vezes ou foi de um lado ou foi de outro, ou passou por uma igreja, não foi valorizado, não ajudaram o cara. Ou no próprio sistema da música, do mundo que ele tocava, ele foi boicotado, puxaram o tapete dele, o que é normal. Então, acaba sendo um sistema maligno de qualquer jeito. Aí você que é músico aí de verdade também, não desanima, continua tocando, bola pra frente. Você que tá aí tocando e é sincero, né? Tá aí dentro de uma congregação, você tá vendo que de verdade Deus não tá ali com ele aquelas músicas, daqueles louvores, sai fora. Sai fora, porque você só tá ajuntando mais condenação sobre você. Sai fora. Não participa disso não. Tá lá um versículo lá em 2 Apocalipse que está dizendo assim, ó, sai dela, povo meu, para que não incorrais das suas pragas. Ou seja, sai dela, porque senão os castigos que estão reservados para esse tipo de gente, para esse tipo de igreja falsa, vão cair sobre você também. Você está sendo avisado, sendo avisada e não saiu, está participando. Ao mesmo tempo que é um assunto bom de se falar, acaba sendo um assunto triste se você for ver a realidade da música, né? Pega aí a música brasileira aí, os músicos mais aclamados como músicos do Brasil foram maconheiros, cheiradores de cocaína, prostitutos, viviam na sacanagem, e o Brasil colocava todos eles lá em cima. Lá em cima. É isso aí. Eu até falava num outro vídeo que eu tava gravando que
Às vezes a pessoa só cantava sacanagem, só posou em cena, morreu, virou poeta, virou exemplo. Nossa, vai em paz, amigo, vai em paz, amiga. Uma falsidade, uma hipocrisia danada do povo fraco de mente. A pessoa só cantava porcaria, as letras são um lixo, só coloca merda na cabeça do povo. Aí morreu, nossa, deixou um legado. Legado de quê? Legado de... Deixa eu ver. Mas aí, lembra do que eu falei sobre como é que começou? Como começou? Por que os instrumentos eles foram criados, né? Falar em por que os instrumentos foram criados, eu queria que alguém me apresentasse aí esse capítulo e versículo do livro que diz lá que Lúcifer era regente do coral do céu. Mostra pra mim, por favor. Lúcifer era regente do coral. Fala-se muito isso, né? Eu queria que me mostrasse esse capítulo, esse versículo, em qual livro está isso. Que ele era regente do coral no céu. Regente é aquele que tem a batuta na mão, né? O regente é aquele que fica com a batuta na mão, aquela pra reger, né? A batuta ela conduz a orquestra. Então, se o Lúcifer ele era regente do coral no céu, ele usava uma batuta e tudo. Então, por favor, se alguém quiser mostrar aí nos comentários aí, capítulo, versículo e o livro que mostra Lúcifer como regente do coral no céu. Falar de música, você envolve muita coisa, muita coisa. Muitos músicos, ó, eu tô aqui subindo a serra de Petrópolis, né? Tô parado em frente a um bar grande, que geralmente as pessoas param para fazer seus lanches, que é mais ou menos praticamente no meio da viagem, assim. As pessoas vêm de longe, claro. Imagina quantos músicos que foram de igreja, desanimaram, já não passaram a tocar num lugar como esse. Por quê? Não estou falando porque deveriam ter dado dinheiro para eles, não. Estou falando porque existe pequenos reinos que criaram dentro do reino de Deus. E a música é um deles. As gravadoras gospel faz parte desse reino. Elas fazem parte desse reino. Aí às vezes eu vejo jovens, né, talentos despontando, que foi Deus quem deu talento para eles, despontando no meio gospel. Aí já aparece logo uma grande gravadora, faz uma oferta irrecusável, e os pais largam tudo, largam seus trabalhos, largam tudo para acompanhar a carreira da filha. Que bonito! Para acompanhar a carreira gospel da filha, a carreira gospel do filho. Aí depois o filho vai e se declara homossexual, e aí não quer mais saber de Deus, só ganhou dinheiro dos crentes trouxa, usando o dom que Deus deu. Foi o diabo, não, foi Deus que deu, tá? Fique bem claro isso. E aí, um monte de gente que gostava e ainda gosta de seguir esse tipo de música, sem conhecimento, sem sabedoria, sem discernimento de espírito.
cai no engano de Satanás. Cai na cilada do diabo. É isso que acontece. Sistema gospel. Sistema gospel é isso aí que acontece. É desse jeito. Outro dia eu vi um testemunho de uma cantora gospel dizendo, né, que ela ia pra porta da gravadora com a música dela para pedir uma oportunidade para mostrar o trabalho dela, se humilhando para homens. Que coisa fraca, né? Coisa fraca. A palavra de Deus diz assim, ó: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. O socorro do Senhor que fez os céus e a terra. Bom, eu acredito que se você pertence de verdade a Jesus, jamais, jamais, jamais você vai precisar ficar se humilhando para homens. Jamais. Mas aquela testemunha ocular que estava lá no dia da criação dos instrumentos, ele fica incumbido aí, né, de dar andamento para essas situações na vida desses mundos enganados. Eu queria até dizer para você, né, você que é músico, você que toca, você que canta, vou falar bem sinceramente, você, eu não queria, e ao mesmo tempo eu queria muito dizer isso, tá? Então presta atenção no que eu vou te dizer. Você pode tocar o estilo de música que for. Pode ser rock, hip hop, reggae, pop, funk, samba soul, black music, jazz. Pode ser eclético, tocar pagode, pode tocar ou cantar o que você quiser. Só que tem um detalhe: se você não tocar para Deus, para Jesus, que foi para isso que você foi criado, foi criada, para cantar, para tocar para Ele. De verdade você vai ver que não tem sentido, é vazio. Quantos vídeos eu vejo aí de pessoas tocando aquela roda bacana de samba e tal, festeirê, e as pessoas vivem de festa em festa, mas só Deus sabe o vazio que está dentro de cada coração desse, depois que entra para dentro da sua casa e contempla a sua própria realidade de miséria e de pecado. Então, você foi criado com um propósito. Não existe outro propósito para você. Você foi criado com um propósito. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus.
Deus abençoe a todos os músicos. Espero que tenha sido de algum proveito. Ficou escuro aqui porque o ônibus está subindo a serra, mas eu decidi não parar de falar porque eu acredito que isso tem alguma importância. E se essa mensagem chegar, tocar no coração de ao menos um, transformar pelo menos um, estou no meio da escuridão. Já valeu a pena meu trabalho.